ovelha de Jesus, mas é interessante você pensar no porco-espinho, né? Quando a gente está vendo, imagine dois porcos-espinhos numa noite gelada de inverno, uma dessas noites assim que dá bastante geada, e aí os dois têm que se aproximar, porque senão vão morrer congelados. Mas quando eles vão se aproximando um do outro, o que acontece? Eles têm espinhos. Então um machuca o outro. E quando sente aquela picada do espetinho do outro porquinho, o outro porquinho vai para longe. E ele diz: não, eu não vou ficar me espetando com esse porco aí não, tá louco. Mas aí o frio aperta, e a coisa começa a ficar feia, e começa a ficar congelante. Então aquele porco-espinho, ele decide: não, eu preciso, não tem jeito, eu preciso me aproximar do meu companheirinho ali, da minha companheirinha, mesmo que ela dá uma espetadinha, não tem problema, é melhor eu estar com ela ou com ele no gelado, do que eu ficar sozinho, porque senão eu vou morrer de frio. Todos nós, meus irmãos, somos pecadores, e quando nós nos aproximamos dos relacionamentos, nós sofremos com espetadas uns dos outros, nós sofremos com machucados que pessoas que amamos, ou pessoas que nós precisamos estar perto, elas nos ferem. Acontece isso com todos nós, mas você não tem escolha. Se você se afastar dos teus relacionamentos, você vai viver em solidão e estagnação. Os relacionamentos, por mais difíceis que eles sejam, eles são a maneira de Deus transformar o nosso caráter. Quando você busca o isolamento dos teus relacionamentos, você pode estar num lugar cômodo, mas a brasa fora do braseiro esfria mais rápido. E ovelha longe do rebanho é petisco de lobo. Então, nós precisamos estar próximos uns dos outros, porque os nossos conflitos, nos nossos relacionamentos, nos tornam cada dia mais parecidos com Jesus. Quando nós admitimos nossas fraquezas e o quanto nós precisamos de Jesus no meio das circunstâncias difíceis que se levantam nos nossos relacionamentos, mais Deus pode transformar a nossa vida, porque Ele quebra o nosso orgulho e nos faz dependermos mais do Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, os obstáculos nos relacionamentos e como Deus quer virar a tua vida de cabeça para baixo através dos relacionamentos. Tiago 4, versículo 1 a 10. Tiago 4, versículo 1 a 10. Como Deus quer mudar a nossa vida de cabeça para baixo através dos relacionamentos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor,
e Ele vos exaltará. Oremos, irmãos. Bendito Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é espetacular na Tua forma de reger a história, de reger as nossas vidas e de nos conduzir para dentro do Teu rebanho. Ó Deus, os homens muitas vezes se unem, as pessoas se unem por causa de seus interesses e afinidades, mas muitas vezes isso não é baseado em nada firme. As pessoas se separam, se dividem, se magoam e se afastam porque estão firmadas não na verdade, não na palavra de Cristo, mas estão firmadas nas suas vantagens que podem obter por aquele tipo de unidade. Obrigado, Senhor, porque quem nos uniu é muito maior, o Senhor é muito maior. E pelo Teu Santo Espírito, nós queremos glorificar Jesus, que é o nosso Salvador. E essa é a base da nossa unidade. Queremos aprender, Senhor, com esse texto, a entender o problema dos relacionamentos, mas também entender como o Senhor pode curar os nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Certa vez um homem, ele estava vendo dois bois debaixo de um jugo, e eles estavam ali devagarote conduzindo uma carroça, e os dois boizinhos iam tudo bem, até que de repente começaram a reparar que um começou a dar uma lombada no outro, e aí um empurrava o outro empurrava um, e eles não se mexiam mais, não conseguiam mais andar para frente, porque eles estavam interessados, cada um seguir o seu caminho, cada um queria seguir o seu caminho. E um homem comentou o seguinte: eles ainda não entenderam que só conseguirão avançar se andarem os dois juntos na mesma direção. Assim também são os relacionamentos. Enquanto nós não aprendermos a caminharmos juntos como igreja, como família, como amigos, nós vamos ficar presos, machucados e estagnados. Enquanto a gente não aprender que a gente precisa um do outro para caminhar como igreja, meus irmãos, que a gente precisa ter unidade, que a gente precisa ter unidade de propósito na palavra, em Jesus, a gente vai ficar sem andar, parado, preso no tempo, sem crescer espiritualmente, e sem crescer em número, e sem crescer em qualidade, e sem crescer na diferença que nós podemos fazer na vida das pessoas lá fora. Porque o maior testemunho que a igreja pode dar ao mundo é o amor que tem dentro da igreja. Então, em termos de relacionamento, existem duas escolhas, duas alternativas que você pode ter. Uma alternativa é: não, eu não quero me envolver, porque eu sei que se eu me envolver, isso vai cobrar um preço. Se eu me envolver nessa história de igreja, família, amigos, eu sei que uma hora eu vou me decepcionar, e eu sei que uma hora eu vou seguir magoado, mas isso vai cobrar um preço, porque quanto mais distante você está da vida de relacionamentos, quanto mais distante você está, menos você muda no teu coração, menos você ganha pessoas para Deus. Quanto menos você se arrisca, quanto menos você se envolve, ou quanto mais você se envolve para impor a tua vontade, manipular as pessoas a fazer aquilo que você quer, mais você estará duro de coração, mais você estará frio na fé. Deus te dá relacionamentos, e nesses relacionamentos há dificuldade, existirão brigas, existirão desentendimentos. Muitas pessoas querem relacionamentos que não tem problema nenhum. Entra no casamento, entra no namoro pensando assim: com esse rapaz, com essa moça, tudo vai ficar muito bom. É só sombra e água fresca. Por isso que diz assim: tem a lua de mel, que é até casar, e depois a lua de fel, que é depois que casa, né? Que é amargo. Assim também dentro da igreja,
A pessoa vem para a igreja porque, não, agora eu encontrei a igreja que não vai ter problema com as pessoas. Essas pessoas que estão dentro dessa igreja, eles são diferentes, porque eu fui no culto domingo à noite, eles sorriram para mim, eles me deram uma mão, eles deram para mim uma lembrancinha, tem igreja que dá lembrancinha, deram um livrinho para eu ler, para levar para casa, deram uma Bíblia para mim. Essa igreja agora vai, porque essa igreja não tem problema. Quando eu entrei na igreja, eu já trouxe problema para a igreja. Se você quer uma igreja perfeita, você não pode estar dentro dela, porque cada um de nós é pecador. Qual vai ser a tua tendência? Você vai fugir dos relacionamentos profundos, íntimos, verdadeiros, para viver isoladamente, para não se machucar, ou você vai buscar os relacionamentos como Jesus buscou relacionamento conosco, vai imergir nesses relacionamentos e vai buscar em Deus a transformação para que você possa ser moldado a Cristo para fazer a diferença e abençoar pessoas. Qual é a tua decisão? Qual é a tua escolha quando você se depara com relacionamentos? Você quer ouvir a resposta de Deus para os teus relacionamentos? Ou você já tem a resposta pronta? Não, eu não me envolvo. Eu não me envolvo. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus não quer uma pessoa congelada na solidão. Deus quer uma pessoa que pulse o amor de Jesus pelos seus irmãos. Aqui no versículo 1 ao 3, Tiago responde várias perguntas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Vivei a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Você já se perguntou por que a gente briga tanto? Por que a gente está sempre discutindo? Por que a gente está sempre arrumando confusão? Você sai de uma confusão com alguma pessoa, você arruma outra confusão. Por que dentro da igreja tem tanta divisão? Por que existem tantos grupos dentro da igreja, tantas panelinhas dentro da igreja? Porque quando as coisas começam a dar errado, a nossa tendência é apontar o dedo e dizer que o problema está no outro, porque o outro está me atrapalhando de viver o que eu quero viver. Você está se colocando na frente dos meus prazeres. O problema, meus irmãos, não é que todos os relacionamentos são tóxicos. Existem relacionamentos tóxicos de verdade. Existem relacionamentos abusivos, de verdade, existem pessoas que extorquem, oprimem, pessoas que realmente violentamente destroem a vida do outro, mas não são todos os relacionamentos, especialmente de pessoas que estão buscando Jesus. O grande problema dentro da igreja não são os relacionamentos difíceis que nós temos com as pessoas, o grande problema está no meu coração, porque eu quero buscar o que eu quero. O grande problema das famílias não está num relacionamento às vezes tóxico, ou num relacionamento de subjugar o outro pela violência. Existe muito disso, mas muitas vezes não é isso que acontece. É porque a outra pessoa não atende aos desejos do meu coração. Eu quero que a pessoa se submeta ao que eu quero. E na igreja também muitas vezes é assim. E tem coisas que são positivas, que não tem nada de mal, e que você quer que elas se tornem lei. Por exemplo, você faz um jantar para a tua família, você pensa, hoje eu quero surpreender minha família, vou fazer uma macarronada, carbonara, eles vão se deliciar com a minha macarronada, eu vou buscar minha esposa no trabalho, vou buscar minhas filhas na escola, vai dar tudo certo. Aí, as filhas já tinham agendado de fazer trabalho de escola na casa de outros amigos, a esposa tinha um compromisso de trabalho, um compromisso que ela já tinha agendado, e aí você fica muito bravo,
Porque você diz: eu tinha planejado toda a nossa noite, eu tinha feito tudo certo, eu não fiz para mim, eu fiz para elas, eu queria agradar elas, e olha só o que aconteceu com a nossa noite, ela foi totalmente destruída, porque elas não pensam em mim, cada uma pensou só em si, não pensou na família. Acontece isso ou não acontece? Acontece. Porque às vezes coisas até boas que você quer colocar elas como se fossem inalteráveis, imutáveis. Você quer que aquilo seja o teu Deus. Você não entendeu que a tua agenda como cristão é a agenda de Deus e não a tua agenda. Você faz planejamento, você tenta fazer surpresa para agradar as pessoas que você ama, mas não é o que você programou que vai acontecer sempre. E quando não acontece do jeito que você gostaria, glória a Deus. Deus está no controle. Deus está mandando você para o caminho que Ele quer. Viver com Jesus é uma aventura, irmãos, porque você não sabe o que vai acontecer na próxima semana. Mas você sabe que Ele está com você, seja no dia do tufão, da tempestade, ou seja no dia da alegria. Deus está conosco em todos os tempos, na crise ou na bonança. Então por que vem a briga? Porque você quer conforto. Alguém está atrapalhando o teu conforto, alguém está te chamando para sair do teu conforto. Você quer ter tua vida cômoda. Você quer ter a tua agenda, você quer ter os teus interesses intactos, e daí surge uma esposa, surge filhos, surge irmãos de igreja, surge pessoas do trabalho que não estão de acordo com os teus interesses, então você fica muito bravo, e nós ficamos cegos de bravo, porque não acontece do jeito que a gente queria, a gente quer conforto, a gente quer prazer. Eu tenho medo de sofredor. Você está me mandando fazer esse serviço, você está pedindo para eu levar o lixo, você está pedindo para eu lavar a louça, eu já tinha me programado depois do almoço de assistir o Globo Esporte. Então surge o conflito, por quê? Porque está atravessando o teu desejo por prazer. Você quer reconhecimento, você quer que a pessoa fale: olha, eu sei que você é um trabalhador, eu sei que você é uma esposa dedicada, mas quando não vem o reconhecimento, então você fica chateado, porque você tem medo de ser ignorado, você tem medo de ser mais um da multidão. Fui lá naquela igreja, ninguém me deu bola, ninguém me tratou bem, não vou voltar mais lá. Eu tenho ido nessa igreja, mas ninguém se importa muito comigo. Porque nós temos medo de sermos ignorados. Outras coisas são com relação a poder. Nós queremos que as pessoas façam o que nós queremos, mas quando as pessoas pedem para nós fazermos o que elas querem, nós ficamos bravos, porque você não quer se submeter ao outro, você quer sempre ter a palavra final. Você quer ter controle. Se alguma coisa entrar no teu mundo perfeitamente arrumadinho, aquela cozinha que você deixou brilhando, e de repente entra aquele cachorro miserável e faz xixi no teu tapete, você faz uma guerra intergaláctica. Quem deixou esse cachorro entrar aqui? Se alguém entrar nas minhas ferramentas e mexer nas minhas ferramentas, e organizar minhas ferramentas, eu não sei o que eu faço, porque você quer que o teu mundinho funcione sob o teu controle. Nós queremos ser aceitos, e procuramos ser aceitos, porque temos medo de sermos rejeitados pelas pessoas, e fazemos tudo para conquistar as pessoas, a opinião popular das pessoas, fazemos tudo para agradar, não dizemos não para nada, não fazemos nada para contrariar as pessoas, porque temos medo de sermos rejeitados. O que está acontecendo? Por que tem tanta briga? Porque nós queremos que o nosso interesse seja
atendido. E não queremos nos submeter, que às vezes os relacionamentos mostram exatamente isso, que a vida não é do jeito que você quer. A vida não é ter o carrinho de Fórmula 1 que você quer, que você ganhava quando era criança. A vida não é ter o jipinho da Bandeirantes lá que você tinha. Não é a mamãe fazendo um bolinho de violão para você no teu aniversário de 1 ano. A vida não é o paraíso do fulano de tal. As coisas não acontecem do jeito que você quer. As coisas acontecem do jeito que Deus quer. E nós precisamos aprender a nos submetermos a Deus, e não na nossa vontade. A outra pergunta que esse texto responde é: o que se torna mais importante do que meu relacionamento com Deus? Olha aqui o versículo 4, o que ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Tem gente que acha que ser amigo do mundo é pintar o cabelo de vermelho, ou pintar o cabelo de azul, ou usar algum adereço, ou alguma coisa assim. Ser amigo do mundo, meus irmãos, nesse contexto, é quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus na tua vida. Seja o sucesso no teu trabalho, seja o interesse que você tenha pela tua família, seja teus interesses pessoais, os teus estudos. Você tem que estudar e Deus é deixado de lado, seja o que for, que está ocupando o lugar de Deus na tua vida. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Isso é adultério espiritual. Pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. E não é fácil para nós colocarmos outras coisas no lugar de Deus na nossa vida. É só você ver quando você tem alguma coisa que você está fissurado, focado. Você pensa em buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus com os irmãos? Não, né? Aquilo que mais te pressiona vem primeiro, né? Não é aquilo que Deus quer para você. Não é aquilo que Deus nos chama. Mas eu queria que vocês lembrassem, meus irmãos, que vocês foram comprados para serem a noiva de Cristo. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus foram chamados para ser a noiva de Jesus. Já pensou se você, meu irmão, tem uma noiva que tudo é mais importante na vida dela do que você? É mais importante fazer o cabelo, é mais importante ir no salão, é mais importante as amigas, é mais importante fazer a compra, é mais importante assistir a série que ela gosta. Vai fechar esse namoro? Vai fechar sim, porque ele vai acabar. Nós precisamos entender que Jesus é o nosso amor maior, que não existe nada mais importante na nossa vida do que Jesus. Por que dá tanto conflito e tanta briga? Porque tantas coisas estão ocupando o lugar de Jesus na nossa vida, que a gente não consegue se adaptar com os problemas da vida, com as crises da vida. Você não consegue aceitar, porque você não consegue entender assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não consegue entender que é a vontade de Deus que domina a tua vida. Você quer que tudo aconteça do teu jeito, porque você ama mais a si mesmo do que ama o Senhor Jesus. No versículo 4, do 5 ao 6, ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Deus faz com as pessoas que estão trocando Ele por outras coisas? Olha, se Deus fosse como qualquer um de nós, Deus diria assim: para mim já deu. Não quer, eu ofereci o melhor, eu ofereci a vida do meu próprio filho. Não quer ter amor por mim? Já deu, pode ir, pode fazer o que você quiser. Mas Ele não desiste de você. Deus tem zelo pela alma de cada um de nós. Não porque Ele precisa de você. Deus não precisa de você.
Deus tem zelo pela tua alma porque Ele te ama imerecidamente. E Ele te ama, Ele começou uma boa obra em você, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você vai ter percalços na tua vida espiritual, mas você não vai desistir de Jesus, porque Jesus não desiste de você. E Ele não vai desistir de puxar você de volta daquelas idolatrias que você tem e daqueles prazeres mentirosos que estão te afastando da presença de Deus e daquelas prioridades mentirosas que você está tendo. Ele vai puxar o tapete de cada uma delas. E Ele vai usar os relacionamentos da tua vida para quebrar os teus ídolos. Você não vai ter um casamento perfeito, e você não vai ter filhos perfeitos, e você não vai ter pais perfeitos, você não terá amigos perfeitos, não terá irmãos de igreja perfeitos. Sabe por quê? Porque Deus quer quebrantar o teu coração, para que você entenda que você é fraco. Uma coisa é dizer que é fraco cantando aqui, eu sou fraco. Mas outra coisa é você, na prática, dizer: Senhor, eu sou tão fraco. Por que eu fui brigar com meu irmão? Por que eu tratei ele daquela maneira? Por que eu perdi a cabeça? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquele jeito? Os relacionamentos foram feitos para quebrantar o teu coração e para entender que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de Deus. Os relacionamentos transformam o nosso coração quando nós nos submetemos a Deus, como Ele diz aqui no verso 7 ao 10: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A mudança que os relacionamentos provocam em nós, através da palavra e da dependência do Senhor, vem por meio de arrependimento e confiança na obra de Jesus. Como que nós vamos ser transformados de pessoas extremamente bélicas, guerrilheiros dos relacionamentos? Nós somos a verdadeira máquina mortífera nos relacionamentos. A gente cai atirando, a gente nunca perde no relacionamento. Se for para perder, a gente perde, né? Mas como que Deus vai transformar a gente de metralhadoras ambulantes, né, Luan? Em pessoas que realmente, elas realmente são pacificadoras, elas ajudam a paz, elas fomentam a paz, elas levam a harmonia nos relacionamentos. Quando nós encararmos os desafios dos relacionamentos da maneira como Jesus encarou os desafios dos relacionamentos. Jesus, Ele veio na nossa realidade, Ele se submeteu à nossa dor, à nossa condição, para dar a vida por nós. Jesus não correu da tempestade dos relacionamentos. Jesus, Ele entrou dentro do pior estágio de relacionamento. Ninguém foi mais rejeitado do que Jesus. Ninguém foi mais ofendido do que Jesus. Ninguém foi mais humilhado do que Jesus. Ninguém foi mais estraçalhado do que Jesus. Para que Ele fez isso? Para salvar você, para me salvar dos meus pecados. E é por isso que Tiago está dizendo: se a primeira vitória sobre o diabo é quando você se humilha diante de Deus. E quando você reconhece: eu não consigo mudar, Senhor, eu sou um mau caráter, eu tenho problema espiritual, Senhor, eu tenho problema nos meus relacionamentos, todo relacionamento que eu me envolvo, eu destruo aquele relacionamento. Se humilhe na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lave a sua mão suja, seus pensamentos sujos, seu orgulho, sua ira descontrolada.
Coloque na cruz. Se entregue ao Senhor, dizendo que os teus desejos egoístas são o problema. É como uma pessoa que ela vai se arrumar para um evento, para um casamento, por exemplo, ela olha o espelho, tenta arrumar o cabelo, mas não consegue ficar bem, tenta arrumar a roupa, não consegue ficar bem, por quê? Porque o espelho tem uma trinca, e a imagem do espelho, ela está distorcida, e a pessoa tenta restaurar aqueles, tenta dizer assim, eu não vou me ajeitar para esse casamento, não vai ter jeito, olha como que eu estou feio. Se não for restaurado o espelho, não tem como a pessoa enxergar como ela realmente está, porque ela está com a imagem distorcida. É assim que acontece. O espelho da nossa vida é o nosso coração. Se você não tiver um conserto do coração, você vai olhar para as pessoas e você só vai ver defeitos. Faça um exercício na tua vida. Experimente pensar numa pessoa e dizer 5 críticas que você tem sobre ela. Agora imagine você colocar ali 5 elogios. O que é mais fácil? Achar 5 críticas ou achar 5 elogios? Sempre é mais fácil criticar do que elogiar. Mas sabe por que é mais fácil criticar do que elogiar? Porque o problema às vezes não está na pessoa. O problema está no coração peludo que a gente tem. A gente não tem um coração que consegue enxergar as pessoas com amor, com alegria, com outra perspectiva. E Deus quer transformar isso na nossa mente, no nosso coração. Por isso que Ele nos deu uma igreja. Por isso que Ele nos deu uma família. E agora? Tu vai ser igual aquele cara que tem o carro estragando, passando por dificuldades, e daí ele só para o carro, estaciona na garagem e reclama, porque comprei esse carro, um carro ruim demais, não funciona para nada, só dá problema isso aqui, é um maré, velho, eu não aguento mais isso aqui. Aí chega lá os mecânicos aí da igreja, e daí você começa a dizer para ele, olha, esse carro aqui não funciona, não vai para frente. Daí os irmãos dizem para você assim, olha meu irmão, se você não abrir o capô do carro e mexer na graxa, não vai resolver. Deixar ele parado ali na garagem e ficar reclamando do carro, não vai fazer ele funcionar. Você tem que pegar e colocar a mão na graxa e mexer nas peças. Tem que sujar a mão, tem que gastar, tem que investir, senão não vai resolver. A mesma coisa são os relacionamentos. Relacionamento não é para ficar parado na garagem, dizer, não, agora eu só vou vir na igreja só de domingo assim, não vou me envolver com sociedade interna, reunião de oração, não vou me envolver com esse negócio de vir nos homens, não vou me envolver com escola bíblica, não vou me envolver quando tem um mutirão, não vou me envolver com nada. Eu vou só no domingo à noite, porque eu quero só aproveitar a pregação e o louvor. Eu quero voar no Espírito. Meus irmãos, existem 3 níveis de comunhão. Esse nível que nós estamos aqui é o nível mais baixo. O nível médio de comunhão é quando você trabalha com os teus irmãos, quando você coloca a mão na massa com os teus irmãos. E o nível mais intenso de comunhão é quando você vê um irmão sofrer e você vai orar com ele, você vai chorar com ele, você vai acompanhar ele, você vai estar perto dele. Qual é o teu nível de comunhão? É só a pessoa que quer vir ao culto? Ou você realmente está interessado em ter comunhão com os teus irmãos de forma profunda, de forma intensa, um amor que se demonstra na prática? Como que a gente conserta isso? Entenda que o conflito é uma forma de Deus transformar a nossa vida.
ter conflitos, ter pensamentos diferentes, ter resoluções diferentes, é bom. É bom para nos humilhar. Quando nós vamos à cruz de Cristo em busca de solução para os nossos problemas nos relacionamentos, nós crescemos. Tem muita gente que gosta de fazer uma graça, porque em alguns momentos que nós tivemos alguns desentendimentos aqui na igreja, eu chamava os irmãos para irem ali numa das salas da escola bíblica. Aí eles ficavam assim: ah não, o pastor vai chamar para ir na salinha. Às vezes pode parecer infantil, mas a tentativa das conversas é exatamente para fazer isso, para que as pessoas se resolvam através de Cristo, para que as pessoas possam conversar, para que as pessoas possam realmente se humilhar na presença de Deus, para que possam orar para resolver aquele problema. Então, Jesus veio a esse mundo, encarou o problema para nos salvar, e nós precisamos imitá-lo, seja no casamento, seja na igreja. Nós não podemos fugir do problema, que é o conflito. Vai buscar em Deus a humildade suficiente para resolver o conflito. Identifique a causa do conflito pecaminoso em sua vida. Será, meu irmão, que você não está tão magoado e irritado porque aquele conflito está atrapalhando alguma coisa que você quer ter como o teu ídolo? Será que você não está muito bravo porque aconteceu determinada coisa, porque não aconteceu as coisas do jeito que você queria? Identifique o pecado, identifique aquilo que está ocupando o lugar de Deus, e confie no Senhor Jesus para te perdoar de todo pecado. Confesse a Ele o pecado e confie no poder do Espírito Santo para transformar o teu coração. Tenha o interesse pela pessoa que você está passando por dificuldade. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 18. Davi, você pode abrir lá para nós? Na tela, 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 18. Primeira Tessalonicenses 5, do 14 ao 18. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que Deus está nos chamando, meus irmãos, é pensarmos uns nos outros. E quando surgirem problemas entre nós, nós precisamos buscar a conciliação, buscarmos a reconciliação com os nossos irmãos. Porque a igreja, ela tem essa importância porque ela foi plantada por Deus, ela foi construída por Deus. Não desista da igreja. A igreja é um meio pelo qual Deus transforma o nosso caráter e as nossas vidas. Faça um plano de ação quando você tem um problema com uma pessoa, certo? Assuma diante de Deus e diante da pessoa qualquer coisa que você tenha feito que contribuiu para aquela situação de conflito. Está passando por um conflito na tua vida familiar, na tua vida de igreja? Vai lá para a cruz, vai lá para a confissão de pecados, se coloca diante de Deus e diz: Senhor, sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, mostra o que eu estou fazendo de errado. Segundo, fale claramente qual é o problema.
Mas não fique tratando todos os problemas. Você vai falar de um problema, de outro joga outro problema, de outro joga outro problema, trate um problema de cada vez. Concentre-se na solução do conflito e não em jogar na cara do outro problema. Realize a escolha que ambos tomaram para dar a solução. É melhor um acordo complicado do que não ter acordo. Tente um acordo, mesmo que às vezes seja complicado no início, é melhor do que não ter acordo nenhum. Avalie a realização. De tempos em tempos, veja, deu certo a solução que nós tratamos para a gente se dar bem? Não deu certo? Reavalie, volta lá e conversa. Desse jeito que nós estamos fazendo, a gente tentou melhorar nosso relacionamento assim, não deu certo. Vamos tentar de uma outra maneira, vamos buscar em oração, vamos buscar na palavra uma outra maneira. Se você ficar preso e a situação não melhorar, seja humilde para procurar a ajuda de um terceiro. Talvez vocês dois não estão conseguindo se resolver. Precisa que um terceiro vá lá e fale a respeito do que precisa ser feito. Mas não desista dos teus relacionamentos. O diamante, para se tornar diamante, ele tem que ser colocado em pressão extremamente intensa. Relacionamentos também são assim. Para que nós sejamos uma igreja forte, que testemunha de Jesus, que faz missão, que realmente leva as boas novas do Evangelho, nós precisamos ser uma igreja com relacionamentos transformados. E esses relacionamentos só vão ser transformados se nós aprendermos a viver para Jesus dentro desses relacionamentos. Todo conflito é difícil, mas eles ajudam a você ser transformado e crescer espiritualmente. Avalie o que está colocando-se na frente de Deus na sua vida. O que está tomando o lugar de Deus no teu coração, que está levando você a ser tão briguento? Por que você é tão briguento? Por que você, André, é tão briguento? O que está na frente de Deus na tua vida? Faça essa pergunta para você mesmo. E aí você vai começar a ter relacionamentos transformados, porque na verdade, meus irmãos, a nossa briga não está aqui. A nossa briga está aqui. E Jesus abriu o caminho para você ter o perdão de Deus, para que o amor de Deus se espalhe para os nossos irmãos. Se você estiver bem com Deus, você superará as adversidades dos teus relacionamentos. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Ó Deus, nós como cantamos, viemos agora em oração, confessarmos que temos fraqueza espiritual, e essa fraqueza espiritual se concentra no fato de que nossos relacionamentos muitas vezes são conturbados e são prejudicados pelos nossos próprios egoísmos e buscas de nossos interesses pessoais, acima de entendermos que o Senhor tem seu trajeto, tem sua rota para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de